Amigos, imaginem só. Um prato comum de peixe vira o motivo pelo qual o homem mais procurado do mundo acaba sendo capturado. Sim, o ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, tinha uma paixão tão grande pelo masguf, um prato típico iraquiano de peixe grelhado, que, se não fosse por isso, talvez os americanos nunca o tivessem encontrado. Vamos mergulhar nessa história surpreendente, porque não é só história. É uma narrativa cheia de suspense e reviravoltas emocionantes. Por 32 semanas, o exército americano vasculhou dia e noite sem descanso, mas não conseguia nenhuma pista concreta sobre Saddam Hussein. Nessa operação, além dos soldados, participaram forças especiais, a CIA, a Agência de Inteligência de Defesa, a Agência de Segurança Nacional e o FBI. Todas as grandes agências. Milhares de pessoas dedicaram todo o tempo delas para capturar apenas um homem, Saddam Hussein. Qual era, afinal, o grande perigo que ele representava para os Estados Unidos? E como conseguiram localizá-lo num buraco de 6 pés de profundidade no chão? Para saber as respostas, assistam até o final. A história começa depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, quando a Al-Qaeda atacou Nova York e Washington de forma brutal. O mundo inteiro viu a fúria americana. O presidente George Bush tomou uma decisão firme. Qualquer um que apoiasse o terrorismo seria alvo. Saddam Hussein não tinha ligação direta com aqueles ataques, mas os americanos tinham uma convicção forte. Ele dava apoio indireto a vários grupos terroristas. Mesmo assim, isso sozinho não bastava para justificar uma invasão ao Iraque. Os EUA estavam decididos a acabar com o regime de Saddam, que já estava no poder há 24 anos em diferentes cargos. Precisavam de um motivo sólido para atacar. Então, começaram a acusar que Saddam Hussein escondia armas de destruição em massa no Iraque, incluindo armas nucleares. Com base nessa alegação, em março de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, com apoio militar do Reino Unido, Austrália e Polônia. Em apenas 3 semanas, as forças chegaram à capital, Bagdá. Desde o primeiro dia da invasão, Saddam desapareceu. Quando os americanos entraram na cidade, não havia sinal dele em lugar nenhum. Os tanques e soldados americanos tomaram Bagdá e derrubaram os 24 anos de governo de Saddam. Na famosa Praça Firdos, derrubaram a estátua dele e celebraram a vitória. Mas derrubar uma estátua é fácil. Capturar o próprio Saddam era um desafio enorme. Agora, encontrar Saddam e os altos oficiais do regime virou a prioridade máxima dos americanos. Deram carta branca a todos os soldados, se vissem Saddam ou qualquer um dos 52 mais procurados, vivo ou morto, capturassem na hora. Eram 52 nomes na lista de mais procurados. Criaram cartas especiais com as fotos deles para que todos memorizassem. Nos meses seguintes, os americanos revistaram o Iraque inteiro. Casas, parentes interrogados, lojas, universidades, mesquitas. Nada escapou. Sabiam que Saddam ainda estava no país, mas onde exatamente, ninguém fazia ideia. Imaginem a tensão e o drama dessa caçada. Meses se passaram sem nenhuma pista sobre Saddam ou seus 2 filhos. Então, os EUA anunciaram uma recompensa enorme. 25 milhões de dólares por informações sobre Saddam e 15 milhões por cada filho. Muitos iraquianos odiavam Saddam, então os americanos apostavam que, pela grana, alguém falaria. E foi exatamente o que aconteceu. Um homem apareceu no acampamento americano e disse: "Os filhos de Saddam, Uday e Qusay, estão na minha casa." No começo ninguém acreditou, mas cercaram a casa e confirmaram. Os 2 estavam lá. Eles não se renderam fácil. Estavam armados até os dentes. Depois de várias tentativas, lançaram mísseis na casa. Quando entraram, encontraram os corpos de Uday e Qusay. Foi um choque enorme, porque a última esperança de chegar a Saddam por meio dos filhos tinha acabado. Mas os americanos não desistiram. Capturaram muitos aliados de Saddam e os prenderam, mas nenhuma informação sobre ele aparecia. 4 meses se passaram
e o exército começou a pensar que Saddam talvez tivesse morrido em algum ataque. A busca diminuiu. Nenhum relatório de inteligência indicava que ele estava vivo. Até que uma fita de áudio mudou tudo. Era a voz de Saddam, lamentando a morte dos filhos. Aquilo provava. Ele ainda estava vivo. Os americanos intensificaram a caçada e aumentaram a recompensa para 30 milhões de dólares. Prometeram cidadania americana para quem desse a pista certa. Com tanto dinheiro na mesa, os iraquianos começaram a tentar a sorte, mandando todo tipo de informação na esperança de que fosse a certa. Mas isso complicou as coisas para os americanos. Muita informação falsa. Da lista dos 52, quase todos foram capturados, restando poucos, incluindo Saddam. Foi aí que o sargento Eric Maddox, da Agência de Inteligência de Defesa, pensou diferente. Ele percebeu. Os da lista eram altos oficiais que dependiam do poder de Saddam. Mas Saddam não dependia deles. Quem ele realmente precisava agora eram seus guarda-costas. Os guarda-costas de Saddam se dividiam em 3 tipos. Os que protegiam os prédios, os que iam antes para preparar os locais, e os pessoais que ficavam sempre com ele. Agora, os do terceiro tipo eram essenciais. Maddox foi para Tikrit, terra natal de Saddam, e interrogou o filho de um guarda-costas chamado Mohammed Ibrahim Omar. Mas o guarda-costas tinha sumido. Depois conversou com um antigo empregado de Saddam, que deu uma informação-chave. Saddam adorava maskuf, o prato de peixe grelhado. Aí Maddox lembrou de algo que o filho do guarda-costas tinha dito. O pai adorava pescar, e havia um centro de criação de peixes em Samarra. Maddox foi até lá. Ibrahim Omar não estava, mas encontrou 2 pescadores. Um deles era parente de um guerrilheiro iraquiano. Depois da queda de Saddam, muitos ex-oficiais dele iniciaram guerrilha contra os americanos. E esses guerrilheiros seguiam ordens de Ibrahim Omar. O pescador falou do tio dele, que morava em Bagdá. Maddox e a equipe cercaram a casa em Bagdá. E, para surpresa, Ibrahim Omar estava escondido lá. Ibrahim era o guarda-costas pessoal de Saddam. Ele preparava maskuf no centro de peixes e mandava para Saddam. Agora, coordenava a guerrilha e sabia exatamente onde Saddam estava. No começo, Ibrahim não quis falar, mas Maddox o interrogou e prometeu cidadania americana para ele e a família. Aí ele cedeu. Ibrahim revelou. Saddam estava escondido em Ad-Daur. Com a indicação dele, os soldados foram até lá. Havia 2 fazendas à beira do rio Tigre, mas as 2 estavam vazias. Então Ibrahim, que estava com os soldados, apontou para o chão. Havia uma corda longa. Ela levava a um pequeno buraco. Um spider hole, coberto com isopor. Quando abriram, só escuridão. Um soldado ia jogar uma granada quando 2 mãos apareceram. Um homem com barba longa saiu e disse: "Meu nome é Saddam Hussein. Eu sou o presidente do Iraque." Os americanos capturaram Saddam vivo. Depois de 32 semanas de busca incansável, o trabalho de Eric Maddox deu resultado. Análises posteriores mostraram: se não soubessem da paixão de Saddam pelo maskuf, Maddox talvez nunca chegasse tão longe. A acusação usada para invadir o Iraque, armas de destruição em massa, nunca se confirmou. Nada foi encontrado. O próprio presidente George Bush admitiu: "Não achamos nada lá." Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem, por favor.